Boa tarde a todos, os amigos do Facebook. Eu trago uma mensagem de Deus, uma palavra direcionada a toda a mocidade do século XXI. E a mensagem que Deus me orientou, me designa a falar a todos vocês nessa tarde, é uma mensagem que fala a respeito de José. José, filho de Jacó. E José, ele se destacou entre os seus irmãos, em que ele tinha sonhos, e esses sonhos incomodava o comportamento dos irmãos. E o sonho de José, a tradução do sonho era que ele futuramente se tornaria grande, e ele futuramente se tornaria uma pessoa muito importante na sociedade, no mundo em que ele vivia. E aqueles sonhos falou tão alto ao coração de José, que nada na terra, nada carnal, material, secularmente falando, nada tirava o sentido de José, tirava esse plano, esse projeto, esse sentido desses sonhos, nada na terra. Ele foi tentado várias vezes, querendo alguém no mundo espiritual, querendo tirar ele dessa trajetória, desse pensamento, dessa jornada, desse caminho, mas ele firmou, ele foi determinado. É um sonho de Deus, não um sonho natural ou carnal, mas um sonho que ele teve um discernimento que aquilo era de Deus, não provinha da carne nem das coisas diárias, secularmente falando. Então José teve um sonho e ele lutou, ele batalhou, ele lutou de uma forma tremendamente com a ajuda de Deus, em que ele, nesse projeto, nesse tempo do sonho, e quando ele contou o sonho para os seus irmãos, logo os seus irmãos procuraram impedir que os sonhos de José venham a se tornar realidade. E então os irmãos começaram a intentar contra José, procuraram fazer várias coisas, várias armadilhas e ciladas para tentar tirar José da trajetória do sonho. E José, abençoado por Deus, direcionado por Deus, um jovem de sonhos, e ali José passou alguns anos na casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José colocava as mãos, Deus prosperava. Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. E o diabo que não se dá por vencido, e o diabo que não se dá por derrotado, ele trama mais uma cilada, mais uma armadilha para destruir José. E então ali a esposa de Potifar, mulher endemoniada, mulher direcionada pelos impulsos carnais, ela se interessa por José e ela insiste com José. Ela insiste em deitar, em se relacionar sexualmente com José, mas José tinha uma determinação de dentro do coração de não entristecer a Deus e também não perder a confiança do seu senhor Potifar. E então aquela mulher insistiu várias vezes, mas José sempre disse não a ela e disse sim a Deus. Mas um certo dia, aquela mulher não se contendo em ser renunciada, em ser rejeitada por José, ela um dia, ela trama, e ela não conseguindo, José não caindo nas lábias, na conversa daquela mulher, ela então pega a capa de José, a veste de José, deixando ali uma prova de que José poderia estar querendo estrupá-la, querendo forçar ela a fazer alguma coisa. Mas José, ele preferiu assim, ser rejeitado pelos homens, rejeitado pela carne, disse não à carne, mas preferiu ficar com Deus. E então por causa disso José, ele foi parar na prisão. José, ele foi para o cativeiro, ele foi viver alguns anos no cárcere, sendo aprisionado ali. Mas José não desistiu dos seus sonhos. E José esteve lá, dentro do cárcere. E José teve sonhos, e ali teve os amigos de José, o copeiro, e também o padeiro teve sonhos, em que eles procurou um ou outro para discernir os sonhos, mas José deu o discernimento dos sonhos àquele copeiro e ao padeiro. E aí então o copeiro foi resgatado para a sua função,
e o padeiro foi morto. Ele foi determinada a morte do padeiro. E ali José falou para o copeiro, dizendo assim: olha, meu amigo, lembra de mim quando tu estiver diante do teu rei. E então 2 anos se passaram, e José teve sonho e mais sonhos, e não deixou que nenhum deles se caísse por terra. Ele firmou o seu pensamento, ele foi forte, ele foi determinado nos seus sonhos. Eu quero dizer com isso, você jovem que sonha, você deseja ser alguém na vida, você vai deparar com dificuldade, provações, mas não desista dos seus sonhos. Prevaleça, permaneça firme, continua sonhando, porque quem sonha é sinal de vida, sinal de esperança. Então você não pode deixar de sonhar. Sonhe e lute para que os seus sonhos se tornem realidade. E ali então José, debaixo da promessa de Deus, aprisionado, mas sempre sonhando de um dia ser alguém em destaque, ser alguém na vida. E quando for um certo dia, Faraó teve sonhos, que todos vocês já sabem o sonho que Faraó teve. E aí então Faraó ficou perturbado, e ele procurou os astrólogos, todos aqueles que poderiam discernir os sonhos, e nenhum deles tiveram a condição e a possibilidade de discernir os sonhos que ele teve. E então o copeiro, vendo a preocupação do seu senhor, perguntou: olha, tem um hebreu que está lá no cárcere, está preso, ele tem a possibilidade de dar o discernimento dos seus sonhos. Então mandaram chamar José, e José veio até o palácio, à presença de Faraó, e ali então Faraó contou os sonhos para José, e José orou ao Senhor, e Deus deu o discernimento dos sonhos, que vocês todos conhecem a história e a interpretação dos sonhos. Porque o que resultou? Faraó designou a José em governador de todo o Egito. Era a segunda pessoa ali que estava no comando do Egito. José se tornou governador de todo o Egito. Então os sonhos de José se tornou realidade. Por quê? Porque ele prevaleceu. José, ele permaneceu firme. José, ele não vacilou momento algum, mas ele permaneceu firme na promessa de Deus, no sonho de Deus que ele teve. Então você, jovem, que sonha de sonhos de Deus, permaneça firme, porque Deus é fiel em fazer cumprir todos os seus sonhos em realidade. Fica firme. Eu deixo um abraço, deixo essa palavra a todos vocês, jovens. Jesus é bom e Ele quer salvar a todos. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.